com todo carinho que a gente inicia mais um dia, mais das nossas reuniões do Herculano Pires. Hoje vai ser um dia especial, porque a gente vai estar comemorando os 100 anos do nosso patrono, que é o Herculano Pires, e a gente tem um convidado sempre muito bem-vindo entre a gente, sempre traz muitas reflexões, é uma pessoa muito especial no meio espírita, que é o Wilson Garcia, que eu vou pedir então para a Jacira apresentá-lo. Desculpa, Angélica, primeiro teremos o poema da Dora Encontro. Perdão. Eu vou então apresentar essa surpresa para todos, né? Alguns vão ter surpresa, outros não, porque muitos já sabem. Mas a querida Dora Encontre nos deu o presente de gravar um vídeo com 2 poemas da autoria dela, um em homenagem a Allan Kardec e outro em homenagem a José Herculano Pires. Então, vou tentar colocar na tela aqui. Só um minutinho. Perdão que eu não compartilhei da maneira correta. Olá, pessoal. Estou aqui a pedido do Mauro Spínola, trazendo 2 poemas para vocês, para a abertura dessa palestra do Wilson Garcia. E então, um poema em homenagem a Kardec, o mestre, e o outro poema em homenagem a Herculano, o seu maior discípulo, até hoje, no meu ponto de vista. Então, começando com Kardec. Para Kardec. Mestre preciso, sem perda de coração, homem de fé, de paciência e de missão, crítico até a medula, sem desencanto ou furor, sempre, tudo quase, amoroso professor, humano na transcendência, inteiro na consciência, íntegro na vivência, nunca exibir-se em valor, gênio escondido na didática transparência, nobreza da caridade no afeto oculto, estendido. Salve, mestre querido, que te sejamos mais próximos, mais consequentes contigo, mais reconhecidos, de fato, a tua oferta em ato, dessa trilha aberta, que nunca nos é deserta e talvez jamais completa. E a outra em homenagem a Herculano. Herculano dedilhou as teclas de sua máquina antiga e arou a terra do amanhã, semeou flores cósmicas e abriu trilhas para o espírito, num turbilhão de palavras poéticas, autênticas, polêmicas, arejou mentes e corações, proclamou a derrota da hipocrisia e a verdade simples do reino. Que palavras teremos nós para anunciar nossa saudade, fazer ecoar tua veemência e declamar tua lírica? Daí de onde brilhas com teu riso alto, tua mente estrelada e coração sereno, acolhe um pensamento nosso e derrama a profusão das tuas luzes. Um grande abraço a todos. Gostaram ou não? Maravilhoso! Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Muito bom. E agora a Jacira vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Olá, boa noite a todos. Bom, é uma honra imensa para mim apresentar o professor Wilson Garcia nessa oportunidade que temos nesta noite de ouvi-lo.
Wilson Garcia é, antes de tudo, palestrante espírita de muitos anos, mas, sem dúvida, a marca maior do Wilson Garcia são os livros que ele escreveu, né? Autor de mais de 50 livros, quase 60, por aí, né, Wilson? 60 já? Não, não exagera, querida. Deve estar faltando um ou dois aí para completar esse número. Mas é um trabalhador incansável para a divulgação do pensamento espírita, seja na sua tarefa diária, né, de escritor, tem um blog, publica constantemente artigos para chamar aí a nossa atenção, a reflexão sobre o pensamento espírita. Escreveu todos esses livros, é professor universitário, é jornalista, mas, acima de tudo isso, o Wilson é um grande amigo nosso, um amigo da filosofia espírita, amigo pessoal nosso, amigo da nossa casa também, do Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires, tem nos dado a honra de estar com a gente em muitas oportunidades, e nós o convidamos para esta homenagem a Herculano Pires, porque o Wilson é também um profundo conhecedor da obra e da história de Herculano Pires. Mas acho que, muito melhor do que eu, o próprio Wilson vai nos mostrar o seu valor, o seu conhecimento. Então, querido Wilson, seja muito bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Esteja à vontade, use a palavra. Um beijo. Boa palestra para você. Muito obrigado, querida Jacira. O meu abraço a todos que ainda não abracei. O Saulo, que está aqui com aquela carinha de curitibano. Lembrando que você é o presidente do CPDOC. Um presidente... Caramba, eu esqueci de mencionar isso. O Wilson também é o presidente do CPDOC, é o Centro de... Pois é. É o primeiro presidente pandêmico, empossado virtualmente. A Angélica, o Maurício de Mesquita, o querido Jailson, esposa, a Paula, Delma, Gil, Angélica, o Ari. Tem um aqui que está com o nome de mulher, mas não sei quem é. Ana Maria, não é Ana Maria, não. O Jailson já falei. O Amorim está aqui. O pessoal da Cima, tem alguém da Cima também presente, meu abraço a eles. Bem, pessoal, eu vou começar dando uma notícia e meia. Por quê? A meia notícia é que ela já está circulando, e acredito que vocês já tenham visto nas redes, que o Paulo Henrique de Amorim estará lançando agora no dia 29 de outubro, próxima semana, próxima quinta, né? Através de uma live, o livro Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo. Então, essa é meia notícia, porque a outra metade já está publicada. Inclusive, a FEAL já abriu a pré-venda do livro. Eu já tive a oportunidade de ler o livro, trabalhar com ele um pouco, e tenho certeza que todos nós vamos ganhar muito. Infelizmente, ele vai trazer uma notícia desagradável, que é a constatação de que não só a Gênese, mas o céu e o inferno também foi objeto de profundas mudanças após o desencarne de Kardec.
A outra notícia, de certa forma, está ligada a essa, porque trata-se de um trabalho também feito no CEDOR, por mim, e que é o lançamento que faremos na primeira quinzena de dezembro, desse trabalho que eu concluí com documentos de Kardec, analisados lá no CEDOR, cujo título é Ponto Inicial. Ponto Final. O reencontro do Espiritismo com Allan Kardec. Os dois livros têm uma ligação histórica. Isso estará explicado no meu livro pelo próprio Paulo. Eu comecei a pesquisa com ele, a convite dele, no segundo semestre do ano passado. E, em fevereiro, o livro já estava pronto para ser lançado. Entrou a pandemia, as coisas mudaram e, de repente, diversos fatores reunidos fizeram com que o livro do Paulo viesse a sair antes do meu. Então, a programação era que o meu saísse, porque o dele ainda estava sendo trabalhado. Mas, por medidas necessárias, se inverteu a ordem. Então, o dele está saindo e o meu, um mês e pouco, deverá estar na praça também. Então, estou dando essa notícia em primeira mão aqui para vocês, solicitando que vocês não conversem, não digam para ninguém. Ok? Só fique aqui entre nós. De qualquer forma, eu considero essa informação importante porque, embora os dois livros não tenham ligação direta, senão porque alguns documentos que eu coloco no meu livro, o Paulo acabou também, 1 ou 2 ou 3, colocando no dele por medida necessária. Fora disso, ele está tratando de um assunto e eu estou tratando de um outro, para o qual eu dei esse título de Ponto Final. Então, eu fico contente de estar dando em primeira mão aqui essa notícia pela minha relação com o Herculano Pires, o nosso centro, né, aqui, e pela grande amizade e admiração que eu tenho pela família Mesquita, em especial com o meu querido amigo Geraldo. Família Espínola, né? Desculpa. Então, fica aí dado o meu... feito o meu marketing. Ok? Bem, eu vou conversar um pouco com vocês, vamos trocar ideias sobre esse assunto que eu ofereci para o Mauro quando ele me convidou e me deu 3 datas para escolher, né, Mauro? E eu escolhi a mais distante. Eu fiquei com uma coisinha na orelha de que o Mauro queria que eu escolhesse a data mais próxima. Não tenha dúvida. Mas eu, prevenido, né, com o meu sangue mineiro, eu já joguei lá para frente. E esse lá para frente chegou hoje, né? Então, a ideia que me veio à cabeça era conversar sobre o pensamento de Herculano Pires em relação à cultura e à religião. A religião, porque é um tema presente em nosso ambiente laico, né?
E a cultura, porque eu entendo que a religião está ligada à cultura, no pensamento de Herculano Pires. E eu acho que a gente pode melhor conversar e entender o assunto, ou melhor entender essa consciência que Herculano passou nas suas mais de 80 obras, viu, Jacira? Quem tem mais de 80 obras é Herculano. Eu estou chegando nas 40. Mas, se for comparar com Herculano, eu ainda estou na primeira. Okay? As outras não dá para discutir e relacionar com ele. Então, eu penso que nós melhor podemos ter uma percepção melhor do pensamento de Herculano Pires, vendo-o pelo prisma da cultura e vendo a religião no pensamento dele como parte da cultura. Assim como ele trata da educação e inclui, obviamente, como todo mundo há de incluir, a educação na perspectiva cultural, e assim ele vai tratar dos inúmeros assuntos, e até mesmo quando ele faz ficção, com seus livros, não é? Com seus romances históricos, ele trabalha dentro dessa perspectiva cultural também. Acho que isso aí salta aos olhos mesmo. Então, eu acho conveniente que a gente faça uma conceituação da cultura geral, de forma geral, para que a gente possa se entender minimamente com relação a esse termo que é muito discutido e que é ressignificado inúmeras vezes e que, às vezes, ele é dividido em partes e, às vezes, essas partes ficam estanques. Por exemplo, há quem utiliza o termo para se referir às artes, ao cinema, ao teatro. E, se vocês forem observar, há em muitas publicações, jornais, revistas, colunas sobre cultura, onde eles falam apenas de teatro, cinema, música, né? Então, eu gosto muito, eu tomei esse conceito já quando eu fiz o meu mestrado e eu trabalhei a cultura como um dos aportes para a minha dissertação. E eu fiz uma história da arte, da cultura, e nessa ocasião eu trabalhei um pouco com o Taylor, que tem um conceito genérico de cultura, mas que a mim me agrada, apesar de haver outros conceitos estabelecidos para a cultura mais próximos do nosso tempo. Eu gosto muito deste, porque ele dá uma dimensão maior para a cultura e permite, com isso, que a gente tenha uma percepção desta dimensão que pode se constituir a cultura sem que haja um esvaziamento do conceito, né? Por ser genérico demais. Então, ele diz assim: tomado em seu amplo sentido etnográfico, cultura é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, costumes
ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, neste sentido, a cultura abarca toda a atividade humana e tudo o que resulta das experiências do ser humano. Então, ele serve como um guarda-chuva que tenta traçar uma ideia de que tudo que é produto do ser humano se instala na cultura ou da formação cultural e é incluído nessa cultura geral que nós, seres humanos, viemos construindo ao longo dos tempos das civilizações. E eu acho que também dá para dar uma percepção daquilo que a gente observa muito em Herculano, né? Quando ele vai falar sobre educação, quando ele vai falar sobre centro espírita, quando ele vai falar sobre religião, e em particular, em relação ao termo religião, ele próprio vai trazer a religião para o campo da cultura que precisa ser estudado como cultura. Há um momento na carreira, na caminhada do Herculano, que ele faz uma crítica pontual ao laicismo, no sentido de que ele retirou da escola, não é? Ele foi usado como instrumento de retirada do ensino das escolas do conhecimento da religião, não é? Ele tem até uma expressão dele que é muito interessante. Ele diz assim, olha, o que se deve ensinar na escola para que ela se liberte do laicismo a que foi obrigada pela pressão sectária, não é esta ou aquela religião, denominação ou seita religiosa, mas a religião como um todo, como uma província específica do conhecimento, como um campo cultural que não pode ser omitido no processo de transmissão da cultura. Então, veja só, ele entendeu que a hegemonia que o pensamento laico original gerou acabou prejudicando extensamente neste sentido, porque ao criticar a ligação da religião com o Estado, e a crítica é pertinente, é indiscutível isto, gerou também um fato de que onde houvesse o termo religião, ele fosse também excluído, por exemplo, da escola pública. É nesse sentido que ele fez uma crítica ao laicismo. E quando ele o critica, ele não faz uma ligação, como nós hoje fazemos, do pensamento laico espírita. Acredito até que havia pouca disseminação desse pensamento laico, como tal, como nós o entendemos hoje, naquela época em que ele abordou esse assunto, né? Mas ele faz a crítica no sentido de que quando você deixa de trabalhar o conhecimento, né,
como ele chama, no campo cultural que representa a religião enquanto conhecimento, você cria um fosso desse conhecimento para os alunos, né? Todos nós que somos da geração lá de fins de década de 1940, início de 1950, fomos obrigados a estudar uma coisa que foi trazida, foi imposta pelo golpe militar, que era algo travestido, era a religião católica travestida de um outro nome para se acomodar no ensino público. E, por incrível que pareça, na minha escola, quem dava esse conhecimento era padre. Ele ia de batina, dar aula, ele não tinha vínculo profissional com a escola, mas ele dava a matéria, não é? Então, eu acredito que essa experiência ruim demais fez com que ajudasse Herculano a se colocar contra essa ação laica, prejudicando o ensino, especialmente nas escolas públicas, não é? E eu posso dizer que apesar desse tipo de ensino espúrio, que quando o golpe foi se esvaindo, o golpe militar foi se esvaindo, foi sendo retirado do ensino também, né? Foi perdendo força. Mas eu posso dizer que eu fui muito beneficiado porque o ensino público, na minha época de criança e jovem, na minha região, em Minas, era muito bom. Era muito bom. E eu tive o privilégio de ter professores de grande capacidade, discernimento, não é? Portanto, isso minimizava um pouco o grande prejuízo que foi e que aconteceu. E eu posso também testemunhar de que isto foi um grande prejuízo, porque eu só fui tomar um conhecimento, só fui adquirir um pensamento crítico sobre a questão da religião muito tempo depois, quando eu comecei a fazer faculdade, essa coisa toda. Mas até aquele presente momento, não tenha dúvida que eu fazia parte do grande contingente de alienados em relação ao conhecimento da religião enquanto parte da cultura humana, não é? Porque a religião é uma história grandiosa do sentimento religioso, místico, do ser humano desde tempos imemoriais. Então, nesse aspecto, Herculano não deixa de apontar a crítica e de dizer, aí assim, podemos discutir, mas de dizer que isso se deveu à ação laica, não é? Que acabou sendo, e se não me engano, o laicismo no Brasil, a separação do Estado da religião se deu já na primeira Constituição, que foi aprovada e estabelecida e promulgada no nosso país, não é? Que veio lá do golpe também, né? Do golpe sobre que retirou, né, Dom Pedro do trono, né? E transformou o nosso país, a nossa nação, em uma república. Muito bem. Então, essa reflexão
é feita no sentido exatamente de mostrar que o pensamento do Herculano estava muito ligado a essa percepção da cultura como um todo, não é? E quando ele faz a crítica do ensino, da pedagogia, e incentiva e trabalha em cima de uma pedagogia espírita, ele está também olhando para este lado da religião. Tanto é que, na visão pedagógica dele, se tivermos ensino espírita, o estudo da religião como campo, né, da cultura, seria parte do programa. Deveria constar do programa de ensino do Espiritismo. Isso em qualquer lugar. E imagino eu que essa é uma das grandes falhas, porque se faz pouco estudo das religiões entre nós. O que há muito é uma repetição daquilo que já é conhecido, não é? E não uma história de fato construída, analisada para reflexão e conhecimento, que dê uma linha de pensamento coerente, baseada em documentos, em evidências. Aliás, entre nós espíritas, não se faz nem estudo da história do espiritismo de fato. Né? Quando se menciona em cursos, se menciona en passant naquilo que Conan Doyle apresenta num livro que hoje se verifica que foi mal traduzido o seu título, não é? Porque a história do espiritismo não reflete o conteúdo do livro, porque no livro do Conan, história que adquiriu esse título na tradução brasileira de História do Espiritismo, o Espiritismo é apenas um apêndice, ele faz parte de um capítulo e nem é um grande capítulo. Então, nós não estudamos, por exemplo, história do Espiritismo no Brasil. Nós não estudamos. Felizmente, eu pude ter a oportunidade agora, com essas pesquisas que faço, de repor, embasado em documentos, não é? E análise, de repor muita coisa que é contada, mas é contada à maneira do personagem que se vê envolvido nisto. Não é? Eu tenho lá um capítulo, só para aguçar a curiosidade de vocês, e eu garanti que vocês vão comprar o livro e tal, eu tenho um capítulo lá que fala da história falseada e a história real. Porque a história, quando a gente ouve dela, a gente ouve história que envolve mitos, que envolve heróis, que destaca esses mitos e esses heróis, mas que não tem nenhuma relação com o estudo do herói de fato, não é? Que nós conhecemos, mas que apresenta esses mitos e esses heróis, essas figuras já divinizadas como espíritos superiores, imaculados, e que apareceram entre nós como missionários numa condição especial. Não nos oportuniza uma visão crítica, não é? De fato, que possibilita olhar esses personagens, esses fatos construídos
por eles e por muitos outros, não é? Eles são personagens, mas não são personagens únicos nessa história conflituosa do ser humano e, em especial, do espiritismo no Brasil, porque eles não permitem que saibamos quem era o ser humano, quem era o homem, o ser humano na sua condição real encarnado, não é? Até hoje, quando nós podemos ver Kardec nessa condição, e Kardec não foi, jamais, tentaram, mas jamais ele foi colocado no pedestal dos grandes mitos, não é? Como já está incluído aí Chico Xavier, Bezerra de Menezes e vários outros, e tem um candidato bem próximo de se tornar também, que é o nosso querido Divaldo. Kardec jamais pôde habitar esse cenário, né? Porque, eu entendo, porque Kardec não deu margem para isto. E aqueles grandes pensadores como, para citar dois, Leon Denis na França ainda, e Herculano no Brasil, jamais retrataram Kardec como essa figura distante, não humana. Pelo contrário, essa condição reconhecida dele de ser um ser humano do seu tempo é que nos permite entender certos pensamentos, certas abordagens dele que hoje não fazem mais o sentido que faziam naquela época, não é? Então, quando nós olhamos para Kardec, tendo o apoio do pensamento de um Herculano, de um Leon Denis e de outros, nós não temos como tirar ele do seu lugar verdadeiro e transformá-lo num ser distante e que possa ser idolatrado, que possa ser visto como um ídolo inalcançável. Então, eu vejo que o Herculano trabalha muito nessa direção, mesmo quando ele vai opinar sobre certas coisas que deixaram imprecisos ou até assumir uma posição conflituosa, como a questão do sexo, não é? Como a questão da religião, quando ela não é muito bem estudada no próprio Herculano, quando isto ocorre, aí nós caminhamos para esse fosso difícil de ser compreendido para a doutrina espírita. Então, se nós pegarmos alguns momentos pontuais do Herculano, nós não teremos, eu penso, né, eu não tive, não teremos dificuldade de entender a que religião ele se refere quando defende que o espiritismo é religião. Mesmo que discordando dele, que isto é absolutamente normal. Discordar é salutar, não é? Mesmo discordando dele, trabalhar nesse tripé, nesse triângulo emanuelino de filosofia, ciência e religião, e o Emmanuel ainda dá aquela definição de que os dois ângulos abaixo da base são
o que prende a Terra, que são filosofia e ciência. E a religião é o ângulo que liga ao divino. Mesmo, né, tomando essa definição para dizer, olha, eu acho que Herculano aqui ele errou. Tá bom? Tá certo? Mas na concepção dele, ele via como conhecimento. Se nós tomarmos alguns momentos pontuais do Herculano, onde ele aborda certas questões ligadas ao misticismo religioso, à religião dogmática que nós tanto combatemos, nós vamos ver que ele não poderia ser defensor dessa religião que nós combatemos. E que hoje, documentalmente, está sendo mostrado que Kardec também não aceitava, né? No final das contas, Kardec vai dizer que se quisermos ver o Espiritismo como religião, tira tudo que existe, que caracteriza e que identifica a religião fora e coloca uma, duas coisas, a religião da fraternidade e da solidariedade. Não é? Então, com Herculano, isso está, sim, colocado. Por exemplo, ele diz assim, se os espíritas soubessem, e essa frase aqui do livro, essa expressão, esse pensamento do Herculano aqui, que está no seu livro O Centro Espírita, é dos mais divulgados, mas eu também entendo que é dos mais não praticados, não colocados na prática. Ele diz, se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Olha que coisa interessante. A visão dele de centro espírita é a visão da cultura, do produtor de cultura, do produtor de conhecimento, ou minimamente do disseminador do conhecimento espírita, não é? E aí ele vai fazer críticas acerbas aquilo que ocorre na prática. Por quê? Porque, embora esteja muito claro que o espiritismo, que o centro espírita não é hospital, não é templo e não é escola, no seu sentido tradicional, e nos anos 70 e meados de 80, essa questão era muito debatida porque muitos da velha guarda defendiam o espiritismo, o centro espírita, sob essa tríplice visão de escola, templo e hospital. Né? O aspecto consolador caminha para o hospital. O aspecto religioso caminha para templo, né? E o aspecto do ensino caminha para a escola, mas tudo isso na visão tradicional, inclusive de escola. Então, tivemos oportunidade de ver debates naquela ocasião sobre isto. E o Herculano não adota isto peremptoriamente. Pelo contrário, ele vai dizer que o centro espírita é um prestador de serviço. Né? E ele vai apontar, ele vai pôr o dedo nessa ferida, embora compreendendo do ponto de vista da cultura estabelecida, dos condicionamentos das pessoas pela educação
familiar, pela influência dos grupos sociais, etc., ele vai entender e expressar esse entendimento de que as pessoas agem dessa forma, mas isso não quer dizer que o centro espírita possa servir de campo para isso. Pelo contrário, ele vai dizer que no centro espírita, como ele expressou, dizendo que seria o maior movimento cultural da Terra, ele vai combater exatamente a ação de dirigentes, de lideranças espíritas que nada fazem para impedir ou que são favoráveis à instalação dessa cultura híbrida no meio espírita, né? E ele vai dizer pontualmente, por exemplo, o que fazemos em todo esse vasto continente espírita é um esforço imenso de igrejificar o espiritismo, que é o que nós hoje combatemos. Porque, ao igrejificar, nós estamos trazendo para dentro a religião tradicional, que Kardec já confrontou, e que todos nós hoje, que utilizamos da nossa condição de livres pensadores, também criticamos, que é essa visão mística. Então, ele continua dizendo, esse imenso esforço de igrejificar o espiritismo, de emparelhá-lo com as religiões decadentes e ultrapassadas, firmando em toda parte núcleos místicos e, portanto, fanáticos, desligados da realidade imediata. Olha que coisa! Porque nessas palavras tão fáceis de serem entendidas, porque nós não precisamos ir a nenhum dicionário para entendê-las, elas fazem parte do nosso cotidiano, né? Quando ele diz realidade imediata, ele quase que complementa aquilo que ele disse em frase anterior, em que ele vai dizer que nós somos seres do mundo. Nós somos seres que têm que agir na sociedade, porque a sociedade é a nossa usina das relações. Então, ele, além de combater essa tendência que já vinha de muito tempo, não é? E que nós podemos dizer que no Brasil veio na bagagem, no navio que trouxe Roustang, os livros de Roustang, em francês ainda, ao Brasil. Essa condição, essa bagagem, essa cultura, ou essa parcela da cultura que se satisfaz com essa ideia de mística e de religião dogmática, veio junto para o Brasil. E, mais uma vez, falando do meu livro, o meu livro vai tratar desse assunto também. Ela veio na bagagem e se instalou. E, por incrível que pareça, essa figura que nós conhecemos como extraordinária na história do espiritismo brasileiro e que hoje é nome de centro espírita para todo lado, é protetor de dirigentes espíritas à beça, é visto como grande ser da unificação nessas bases que nós conhecemos, foi também aquele que deu o impulso final para que
a cultura rustanguista se estabelecesse no Brasil, que foi Bezerra de Menezes. Foi ele, de forma assumida, declarada, quando ele presidiu a Federação Espírita Brasileira, nos últimos 5 anos de sua vida, com poderes totais, discricionários, foi ele que decidiu e declarou e escreveu isso, que o rustanguismo era o melhor meio de conhecer o espiritismo e que envidaria todos os esforços para que, pela federação, ele se espalhasse pelo Brasil. Então, veja, o Herculano está lutando contra isso. Agora, veja como as coisas funcionam e como ele tem razão grande em toda essa luta. Quando ele começa o Espiritismo, quando ele lê a primeira obra, o Livro dos Espíritos, e se interessa pelo Espiritismo, acontece com ele uma coisa curiosa, mas não incompreensível. Ele recebe informações de poucos meios, de poucos canais, porque nós estamos falando de 1940, próximo disto, não é? Ele é de 1440, ele tinha 26 anos. É menos, é ainda mais, porque aos 20 ele já assume o espiritismo. Então, anos 30 do século passado, ele, com base nessas informações e naquele entusiasmo jovem dele pela doutrina, ele vai fazer algumas defesas, né? E ele, por ler apenas o nome e a obra, sem conhecê-la de fato, ele vai falar bem do rustanguismo. Perfeitamente compreensível. Logo que ele toma contato com a obra de fato de Rustang, ele vai repudiá-la, porque ela fere o bom senso de qualquer pessoa que está minimamente assentado na informação e na lógica, no conhecimento e na lógica, né? Mas, quando ele faz isto, ele antecipa aquilo que muitos de nós farão. Daí a importância de um ensino do espiritismo firme, seguro, com base em conhecimentos, em fatos, não é? Suportado pela autonomia individual e coletiva. Porque quando o centro falha, as instituições espíritas falham na transmissão do conhecimento, ela reforça essa atitude, essa percepção ainda imprecisa das coisas. E só uma parcela que consegue ir acima do comum, que consegue voar um pouco acima, são poucas, não é? Eu me lembro de um livro que teve um grande sucesso na minha juventude, mas que depois ele foi combatido, essa coisa toda, mas que é interessante a ideia dele, que se chamou Fernão Capelo Gaivota, e que fala de uma gaivota que não se contenta em voar na altura em que todas conseguem voar. Ela quer ir acima, né? E de cima ela quer conhecer mais, ela abrir o seu conhecimento do mundo. Então, quando se fala de ensino, não se pode perder essa perspectiva de que, se você faz ensino para grandes turmas e para multidões, você não consegue desenvolver o pensamento crítico.
não é? E é o que caminhou grande parte das nossas instituições que cresceram. Então, quando você olha do ponto de vista da cultura, como é o olhar do herculano, ele vai fazer apontamentos que, por si só, derrubam qualquer ideia que nós tenhamos de que ele era um defensor da religião instituída. Como tal, não é? Compreende-se, claro, e o Kardec deixou também isso muito claro, ao dizer que o espiritismo não poderia ser confundido como religião e não tinha pretensões de ser religião. E aí ele elenca aquela série de fatores que estão agregados ao significado da religião, da palavra religião, né? De fato, tudo isso. Mas quando você vê alguém como Herculano defendendo a religião, ele não está defendendo esta religião. Ele está defendendo a religião filosófica que Kardec abriu a possibilidade de ser visto, né? Daquela maneira bem clara. E ele ainda vai dizer assim, em relação a essa questão da religião, e do centro espírita, ele vai dizer uma coisa que é muito interessante e que nos faz pensar. Ele diz, de um lado, o povo não pode abarcar o espiritismo na totalidade, na sua totalidade, contentando-se com o seu aspecto religioso, porque é fato, não é? É fato. O sujeito frequenta uma semana, um mês, 2 meses o centro espírita, e conforme ele vai se entusiasmando, ele vai pegando fogo, né? Ele começa a querer espalhar isso. E ele vai espalhar conforme ele está entendendo o que é. E ele está entendendo o que é conforme ele interage, conforme ele ouve. E muito pouco conforme ele lê nas obras fundamentais. E, portanto, se você hoje observa as redes sociais, e mesmo impressos, programas de rádio, de TVs espíritas, você vai perceber que ele está expressando o pensamento místico que não pode ser condicionado ao espiritismo, que não pode estar presente no ensino da doutrina espírita. Mas ele não tem tempo para isso. E aí falhamos nós não alertando para isto, não abrindo espaço para isto. Então, por isso o Herculano vai defender a ideia de religião como cultura e de o centro espírita como o local do ensino do espiritismo, dentro de uma metodologia mínima que proporcione interatividade, que as pessoas interajam, que possam pensar, eu diria assim, que possam acertar e errar, não é? Porque no centro espírita a gente tem muito medo das pessoas errarem. E para isso não acontecer, para não correr o risco do erro, preferimos que elas não falem, só ouçam. Não é? E aí está um dos grandes nós do ensino espírita, e especialmente nessas grandes salas onde os cursos são dados para 300, 400, 500 pessoas. Não é? Aí não há preponderância senão do monólogo. Como é que você vai interagir com esse povo? Há meios de você abrir para o diálogo, criar no ambiente o potencial do diálogo, de forma que
não ali, porque ali não vai acontecer, mas onde puder acontecer, ele se estabeleça, né? Quando isso acontece, se minimiza mais, se abre mais para a possibilidade do aprendizado, da experimentação, das trocas, da perda do medo. Porque se combatemos o medo como sendo uma herança das religiões dogmáticas, punitivas, não é? E esse medo, a muitos acompanha, alguns têm menos influência, sofrem menos com esse medo que está instalado para tantas coisas, mas outros têm mais, sofrem mais com esse medo. E hoje nós estamos vendo uma doutrina se abrindo para essa ideia da liberdade de pensar e de poder dizer o que pensa sem medo de errar, não é? Então, nós vemos que há um espaço maior para as possibilidades de um ensino espírita dentro desta linha defendida por Herculano Pires. E ele vai ainda avançando nas suas considerações e vai dizer assim uma coisa que é preciso considerar quando ensinamos espiritismo ou quando, né, estabelecemos cursos. Ele diz: não podemos combater as práticas sincréticas em si mesma. E a possibilidade de sincretismo, quando o sujeito começa no espiritismo, é enorme, a menos que ele venha de um pensamento materialista convicto, né? Fora disso, ele acaba sendo um ex-católico, um ex-protestante, um ex-neopentecostal e por aí fora. Então, as possibilidades de ele realizar o sincretismo desses conhecimentos que traz na bagagem com o conhecimento espírita são enormes, daí porque muitos entendem que o livro Nosso Lar é a representação espírita do céu, né? E o umbral é a representação espírita do inferno. Então, ele vai dizer: não podemos combater essas práticas sincréticas em si mesmas, pois elas correspondem à incultura da maioria. Ou seja, é uma cultura que contraria a cultura de fato, que é a que o espiritismo propõe desenvolver, fazer instalar. Então, ele chama isso de incultura da maioria, né? Essa maioria apegada ainda à placenta selvagem. Mas podemos e temos de lutar pelo esclarecimento doutrinário. Então, é uma forma não violenta de mudar a cultura que é trazida. É a forma de ensinar para que a própria criatura, por si mesma e por decisão, por vontade própria, principie a mudança cultural ou o desenvolvimento cultural que ainda não teve, né? E o problema que ele vê sempre é o problema da incapacidade do próprio dirigente espírita de compreender isto.
Por isso é que ele vai dizer, o futuro do espiritismo depende fundamentalmente das lideranças espíritas. Eu falei outro dia, num artigo que escrevi, que me causou um litígio grande com 2, 3 lideranças espíritas que vieram para cima de mim, não publicamente, mas no particular, para tentar impedir que eu pense assim. Eu disse outro dia, com base em documentação, que as federativas estaduais estão todas, direta ou indiretamente, comprometidas com o misticismo rustanguista no Brasil. E algumas lideranças não aceitaram que eu generalizasse e vieram com pedras na mão para tentar mudar o pensamento. Você veja só que eu apenas repeti aquilo que Herculano já disse décadas atrás. Herculano já disse décadas atrás que as federativas estão todas envolvidas em graves erros doutrinários e que, portanto, nenhuma delas teria condição de escrever bulas para que os centros espíritas viessem a aplicar. Ele escreveu isso lá atrás, não é? Só que Herculano tem essa coisa. O espírita não é muito de vir a público e fazer a sua crítica fundamentada. Não. Eu não sei o que é que está por trás disso de fato. Eu penso que é uma série de fatores reunidos aí que está por trás. Mas você escreve, o Mauro já deve ter passado por isso, né? No seu livro, por exemplo, no seu livro sobre o Centro Espírita que você escreveu, eu, no meu livro sobre o Centro Espírita e outros livros, e assim por diante, as pessoas têm o hábito de falar nos bastidores, mas pouquíssimos têm a coragem de abrir uma discussão pública para dizer isso está errado, por isso, aquilo e mais aquilo. Contra aquilo que eu diria que é certo, por isso, aquilo e mais aquilo. E com Herculano, isso ficou patente. Herculano, naqueles momentos de grandes disputas, quando ele combate a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, feita por Paulo Alves Godoy, ele recebe críticas acerbas, mas nenhuma delas pública. Ele combateu, publicou, porque ele estava rebatendo algo que foi publicado. E as pessoas, muito por conta de seus interesses, muito presas aos sentimentos passados da religião, entendem que você não deveria vir a público para combater, mas estabelecer uma discussão no particular. E como é que você vai evitar que milhares e milhares de pessoas se desoriente-se por ler apenas aquilo que foi publicado com graves erros? Quando se torna público, você tem o dever de publicamente dizer e trazer os seus argumentos e as suas bases de sustentação. Só que é isso que Herculano não teve. Eu desafio, tem alguém que conhece crítica escrita ou dita de forma pública a respeito de algum livro do Herculano? Não precisa ser de Herculano, não. A gente não tem da maioria. Não é? As pessoas não falam dos laicos publicamente. Excepcionalmente, quando falam, trazem argumentos muito falhos.
muito breves, por isso falhos. Mas a maioria esmagadora, nos bastidores, fala. E ainda fala apontando, olha, esse cara é perigoso. Então, o Herculano foi tido como muito perigoso. Muito perigoso. Herculano foi considerado obsediado, dominado por uma obsessão, porque estava enfrentando essas brigas todas a bem da melhor compreensão da doutrina espírita. Opa, desculpa, Cíntia, eu falei doutrina, viu? A Cíntia não gosta muito da palavra doutrina. Olha só, a Jacira também não. Olha só, mas isso não precisamos discutir, né? Herculano, como todos nós, ressentimos-nos muito da crítica. Por quê? É ela que possibilita refletir, revisar, aumentar, completar, rever pontos de vistas, acrescentar informações. Sem ela, nós achamos que está tudo muito bom, que nós escrevemos, publicamos o melhor de tudo, não é? É por isso que eu sou um grande entusiasta do CPDOC, porque é onde você pode cotejar tudo isso abertamente, não é? Antes de tornar público. Porque, no mínimo, você melhora um pouco aquilo que você faz. Né? Agora, Herculano teve essa dificuldade que todos nós enfrentamos, mas que, no caso dele, foi maior, porque Herculano tinha uma sustentação moral incrível. Um sujeito que expressa todos os sentimentos humanos superiores em seus romances. O sujeito que, na sua vida particular, familiar, tem uma relação tão afetuosa e que isso é visto, foi acompanhado de perto, porque ele fazia reuniões em casa, espíritas abertas às pessoas que quisessem participar. E, portanto, quer queira ou quer não, a sua relação familiar está ali presente. Você não pode mantê-la integralmente à parte. Afinal de contas, você está dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, não é? Então, um homem dessa envergadura, esse sim, punha um respeito e, por que não dizer, contra a falta de coragem daqueles que o criticavam, ele impunha um medo do sujeito vir a público e dizer coisas que depois ele vai receber o pensamento contrário. Não é? Então, tudo isto se une. Eu não sei que hora eu estou. Já passei da hora, né? Está sem som, Mauro. Está sem o som. Me desculpe. Fique à vontade. Mais alguns minutos e depois a gente passa para o debate. Pronto. Então, ele vai, na verdade, ele faz um combate à religião nos moldes tradicionais como nós a conhecemos. Mas entende que a religião, assim como a educação, assim como o conhecimento científico, filosófico, são campos que têm que ser abarcados pelo Espiritismo no sentido de formar uma cultura firme que faça desabrochar a consciência. Dentro da perspectiva que me agrada muito, de consciência que Bakhtin propõe, não é?
e que eu acho que tem um sentido muito grande para todos nós, que é quando ele diz que a nossa consciência é construída, formada, desenvolvida de fora para dentro. Não é? E que nós, espíritos, temos aí um desafio de entender como se conjumina essa consciência que se realiza por aquilo que recebemos e a consciência que, pelo princípio espírita, contém os fundamentos superiores herdados de Deus. Né? Então, esse aparente conflito, eu penso que é aparente, que existe entre as duas coisas, e que eu, às vezes, tenho parado para pensar muito, e acho que é mesmo aparente, é que faz muito sentido. Por quê? Porque a ideia da cultura abarca tudo isto. Olha só que coisa interessante. As religiões, todas elas, como tal, foram construídas pelo ser humano. Nenhuma delas veio de fora da Terra, do planeta. Elas são construções humanas. Daí porque o apelo divino é uma forma de convencimento para facilitar a dominação. Mas é cultura própria. Mas eu diria mais, os sentimentos positivos, como os negativos, são também culturais. A gente não vê, mas deveria ver mais, muito, imensamente, dizer que o amor é cultural. Ele depende de hábito. Ele depende de aprendizado. Ele vem de fora para dentro. Se ele encontra potencial na consciência reencarnada, facilita para ser ampliado, para ser projetado. Mas se ele encontra barreiras na consciência encarnada, ele tem dificuldades imensas para se realizar também. Mas a fraternidade, a ideia de paz, todas as virtudes que a gente tanto vê em destaque, todas elas são realizações culturais. Ninguém nasce amando de fato, mas ama a cada vez que experimenta, refaz, se descondiciona, recondiciona positivamente. Então, por isso que a ideia de mudança da individualidade, nos seus valores espirituais, nas suas necessidades de transformação, na sua capacidade de perdoar 7 vezes 70, tudo isto advém da experiência no mundo, na usina das relações apontadas por Herculano Pires. Não há como fugir do mundo para se realizar nesse aspecto. Ele resulta da experimentação, da prática, do erro, do desânimo, né? Que se refaz para que a individualidade, o ser humano, possa construir a sua própria capacidade de entender
os sentimentos positivos e de entender o que, como, e realizar esse como, eliminar os sentimentos negativos, porque eles também dependem de experiências. Quando se esgota a experiência automática de violência, o indivíduo há de parar e começar a repensar a própria violência que se tornou quase natural nele. Não é natural, porque senão ela nasceria com ele, mas existe potencialmente nele. Então, quando ele se esgota, ele vai começar um caminho contrário, em que ele vai aprender a não violência. É essa visão que está dentro da pedagogia de Herculano, que é fundamentalmente cultura. É isso que eu acho que faz a gente pensar e repensar, não é? E perder os medos que nos assolam aqui e ali e partir para uma postura de assumir a própria capacidade, a sua autonomia, a sua capacidade de lidar com a liberdade e enfrentar aqueles que se colocam contrários à liberdade porque exigem, e é Herculano mesmo que vai dizer isto, que exige que para ter liberdade é preciso ter responsabilidade. Quando, na verdade, sem liberdade, ninguém alcança um grau de responsabilidade mínimo, diria Herculano. É isso, minha gente. Parabéns! Ana, vou abrir, tá? Vou falar um pouquinho. Bom, Wilson, tem algumas... Opa, olha os parabéns aqui da Delma, ó, inovando. Oi, Delma. Tomando um chazinho aí, né, Delma? É um leitinho. Um leite. É um leite com mel. Herculano, Wilson, você trouxe aqui para nós o próprio retrato de Herculano Pires, com a coragem, né, de expor o pensamento, expor as ideias. Fabuloso. Tem algumas questões aqui já lançadas no chat, então vou fazer e depois a gente pode liberar ainda para algumas outras questões. O Rômulo Farias, que inclusive hoje está com a Heleninha, não está mais com a Heleninha, o Rômulo. Ah, não, já tive que devolver para a mãe, né? Não tem jeito. Heleninha estava na sua primeira palestra espírita, né? Exatamente. Bom, eu vou colocar aqui o que escreveu o Rômulo. Interpretando a visão de Herculano, como você vê o quanto essa má interpretação do posicionamento laico do Estado contribuiu para a criação de uma sociedade predominante materialista? No mesmo sentido, qual prejuízo quando alguns pensadores espíritas querem desvincular a ideia de religião do espiritismo, esquecendo o equilíbrio decorrente da tripartição proposta por Kardec: religião, ciência e filosofia? O espiritismo, paradoxalmente, caminhará para o materialismo? Ô, Rômulo, eu não sei se essa visão tripartite é de Kardec. Na verdade, não é. Uma visão de... Né? Eu acredito que isso se fortaleceu numa perspectiva religiosa do espiritismo assumida no Brasil fortemente, né? Desde lá de trás, conforme eu aventei que eu abordaria no meu livro. E teve o reforço do triângulo de Emmanuel, a visão emanuelina de religião que acabou
se fixando. Há quem esteja estudando hoje para dizer, na direção de entender que o Emmanuel tem uma visão de autonomia própria do Espiritismo. Mas não é esta visão que até hoje a gente sabe, né? Então, o Herculano, talvez o Romo lembrou bem da questão do materialismo. É verdade que o Herculano acha que o materialismo ganhou muito com a não inclusão do estudo das religiões no ensino público. E, não havendo isto, abriu-se uma porta larga para o desenvolvimento da ideia materialista de mundo, né? de seres humanos. Quando eu posso até estar enganado, mas quando se formam movimentos sociais para desvincular a perniciosa relação do Estado com a religião, essa troca de favores, de poder, não é? A religião, com toda a sua força, sustenta o poder do Estado, em contraposição, o Estado permite que a religião comande uma parcela da sociedade civil, não é? Então, quando se fazem esses movimentos para essa separação, você vai na direção de uma necessidade, não é? Mas, naturalmente, surgem excessos. Agora, você não pode impedir que, por conta da possibilidade de excesso, você não faça aquilo que tem que ser feito. Você tem que assumir um lado aí, e o lado melhor é aquele que mais valoriza os direitos humanos e a justiça social. Então, mas, sem dúvida nenhuma, quando se estabelece um Estado laico, se determina isto, quando se ganha tudo que se ganhou com a secularização, você está disposto a ter determinados prejuízos, né? Então, eu acho que isto, o crescimento do materialismo, e eu não sei dimensionar isto, mas a possibilidade lógica de que isto aconteça, de fato, tem sentido, faz sentido isso. Mas a defesa que os laicos fazem de que o espiritismo, se for considerado como tripartite, ele não tem a religião como o terceiro vértice, mas tem a moral. Então, ele seria filosofia, ciência, filosofia de consequências morais e ciência, né? Então, eu acho que se assenta, de fato, naquilo que Kardec construiu e propõe. Tem mais questões. Tá certo. Muito obrigado aí. Tem várias manifestações aqui, Wilson, parabenizando pela palestra, do Nevington, da Heloísa, do Ari e vários outros. Tem uma pergunta aqui do Flávio. Qual é a posição de Herculano em relação ao Pacto Áureo? Posição muito firme, muito dura, criou-se até por expressão de Herculano aquela frase: não é pacto áureo, é pacto aéreo, né? E outros disseram que não é pacto áureo, é pato áureo. Bom, o Herculano foi, com certeza,
aquele que mais se indispôs contra isso. Porque estava presente nele toda essa visão mística que devia ser combatida, ligada ao religiosismo, à religião constituída, mas estava presente também nele o princípio da liberdade. Então, ele promoveu um combate veemente a isto, ao Pacto Áureo. E as suas intervenções nesses conflitos são válidas até hoje. Apesar da intervenção dele e por conta daqueles que preferiram seguir aquele caminho proposto, que hoje nós podemos ver que estava completamente errado, e aí eu tenho que incluir a USE nesse processo, porque a USE foi arrastada para esse pacto quando a USE, na minha concepção, no meu pensamento, sempre foi a princesia das federativas. Porque foi aquela que nasceu, de fato, da vontade coletiva. Todas as federações, inclusive aquelas uma ou duas, que depois incluíram o Centro Espírita no seu conselho, representante do Centro Espírita no seu conselho deliberativo e no seu estatuto, aconteceu isso com 2, 3, todas as federativas nasceram da vontade de indivíduos e se mantiveram por muito tempo assim. A única que já nasceu genuinamente, pelo que sei, salvo engano, foi a USE, em São Paulo, porque ela nasceu de um movimento que a fundou e quase já foi desvirtuada no início, né? Quando queriam uni-la a uma perspectiva política partidária. Mas ela acabou sendo enredada para isso. Quando eu falo isto hoje, as pessoas não aceitam, aquelas mais ligadas às lideranças da USE, não aceitam, porque a USE sempre se opôs à ideia rustanguista. E, de fato, sempre. Mas, ao ceder e se unir em nome de uma unificação, e recebeu de Herculano uma reprovação firme, forte, pública, ela também aceitou que a FEB, como mandatária, como personagem central de tudo isso, porque até hoje ela é a personagem central, o Conselho Federativo Nacional é um apêndice da federação e não tem nenhuma voz de decisão dentro, ela pertence à federação, e a federação tem uma estrutura, uma hierarquia, não é? De autoridade. Portanto, a autoridade maior é quem manda e se faz obedecer. Ao aceitar fazer parte disto, ela perdeu força na sua não aceitação dos fundamentos de Rustang. E, ao perder força, ela não se opõe a que esse pensamento se dilua como cultura espírita junto com o pensamento de Kardec. De tal maneira que isso hoje está disseminado. E eu pergunto, há como desfazer isto? Um século, quase século e meio de conluio com esses pensamentos conflitantes, o heterônomo de Rustang e o autônomo de Kardec, que são inconciliáveis,
mas que fazem parte das bases culturais do Brasil de hoje. E estão tentando invadir no exterior. Então, uma vez que isso se estabelece, tem parte. Todas estão relativamente comprometidas com isso. Não há como pensar diferente, entendo eu. Wilson, tem duas questões da Jacira que eu vou fazer, mas só um comentário aqui do Salomão. O Pacto Áureo foi assinado graças a uma articulação liderada pelo Vantuil de Freitas, aproveitando a realização do segundo Congresso da CEPA no Rio de Janeiro, em outubro de 49, na qual participavam diversas lideranças nacionais do Espiritismo. O Salomão até colocou aqui um link para quem quiser estudar esse assunto. Duas questões da Jacira. O Salomão, só para fazer um adendo, o Salomão tem razão, de fato isto, inclusive o pessoal que apoiou, as lideranças espíritas que apoiaram a realização do segundo congresso da CEPA no Brasil, eram mais ligados ao livre pensamento. E aí, nesse meio, está uma série deles que são conhecidos como grandes personalidades do espiritismo no Brasil. E a FEB fez questão de atrair parte desses dirigentes, tirá-los do ambiente do Congresso e propor esse pacto com eles. E quando convence, a primeira providência que ela toma é mandar alguém no Congresso dizer de viva voz que acabou sendo feito Pacto Áureo. Portanto, o movimento espírita estava unido em torno da FEB. Ainda bem que não estamos, né, Wilson? Muito bom. Duas questões da Jacira. Eu vou fazer as duas de bate-pronto e aí você tenta rebater aí, tá? Wilson, por tudo que você conhece do Herculano, o que você acha que ele diria se aqui estivesse hoje sobre posicionamentos contrários à discussão de questões políticas no centro espírita ou no meio espírita? Corajoso como foi, ele deixaria de passar batidas questões como a defesa da terra plana, questionamentos ao valor da vacina, afirmação de que não existe aquecimento global, etc. Você perguntou se alguém questionou Herculano publicamente? É a outra questão agora. E você perguntou se alguém questionou Herculano publicamente. Hernani Guimarães Andrade não seria um caso? O que me consta, o Hernani ele fez algumas intervenções para justificar os seus estudos e pesquisas, né? E aí ele rebateu, em parte, os argumentos de Herculano. Mas se trata de um caso bem raro, né? Nesse ponto, porque também o Hernani tinha uma postura moral muito boa, né? Ele era bastante respeitado. Né? Agora, o que a Jacira disse antes? Sobre a questão de discussão de questões políticas, né? Então, tá. Olha, pelo que eu leio Herculano até hoje, nesse terreno, e se ele não mudou, ele diria a mesma coisa que disse, né? Porque ele tem até a prática política, né? Contra a vontade dele. O Herculano cobriu muitos anos, como jornalista, a Câmara de Vereadores de São Paulo. E na Câmara de Vereadores de São Paulo surgiu uma personalidade que gostava muito do Herculano e que se tornaria o nosso presidente Jânio Quadros. Ora, quando ele se torna presidente, ele não aceita que Herculano diga não à nomeação que ele fez do Herculano para para dirigir, comandar a Casa Civil
dele em São Paulo. E Herculano acabou assumindo, né? Herculano acabou tendo essa experiência. E ele conviveu muito com a política, com os políticos, essa coisa toda. Então, ele expressa em suas obras um pensamento que está dentro daquela expressão usina das relações. Ele só faz alguns alertas, né? Por exemplo, ele diz que o sujeito tem que ter participação política na sociedade, tem que ter ponto de vista político, tem que lutar por interesses civis, né? Agora, ele só faz alguns apontamentos. Por exemplo, ele diz, olha, se o espírito que estiver disposto a agir na política partidária tem que estar imbuído de uma condição de coragem e de disposição muito forte, porque não é fácil você não ser envolvido. Não é fácil, não. E nós temos visto a experiência, vários espíritas aí se destacaram, espíritas inclusive que foram da juventudes espíritas, não é? E que caíram vergonhosamente porque foram envolvidos, acreditaram e se deram muito mal. Então, ele fazia esses alertas, porque ele conhecia os meandros da política partidária, essa coisa toda. Agora, ele não negava que o indivíduo tinha que ter participação política. Ele deplorava o espírita de centro espírita, que era o sujeito que habitava o centro espírita e não precisava de mais nada. Portanto, o que acontecia fora não lhe importa tanto. É o típico homem medíocre do engenheiro. É o próprio homem medíocre, que era o que combatia o Herculano. Ele teve experiência com grupos espíritas, a gente sabe disso, né? Aqueles grupo de Campinas, né? Que acabaram, que ele se revoltou, porque ele os ajudava inicialmente, porque essa é outra característica do Herculano. O Herculano era muito pró-juventude. Todo professor que gosta de ser professor gosta da juventude, né? Gosta da juventude. Porque a juventude é o nosso futuro, né? Não pode ser diferente. E ele ajudou, ele confessa que ajudou, escreveu para ser publicado no órgão lá do pessoal de Campinas, mas que, de repente, eles assumiram uma postura incompatível do ponto de vista do espiritismo, defendendo certas teses de violência, essa coisa toda. Aí eles se envolveram. E eles, segundo ele, porque eu digo que li dele, mas eu não comparei aquilo que aconteceu com documentos na época. Mas ele tem uma carta que, inclusive, ele se mostra altamente magoado com aquela juventude daquela época, muito envolvida nas teses sociais, políticas. O MUI, né? O Movimento Universitário Espírita. O MUI, né? Isto. Porque usaram trechos dele, de um artigo dele, retirando partes para ter o apoio público dele em alguma. Então, ele não aceitou. Aí, neste momento, quando fizeram isto, ele se desvinculou deles e combateu a atitude feita. Bom, mas isso é pontual. Não reflete o pensamento dele em relação à visão da participação na sociedade como um todo, os movimentos reivindicatórios. Eu, por exemplo, me sinto tranquilo em dizer que ele apoiaria esses movimentos. Eu digo hoje que não temos mais a sigla CE para se referir a centro espírita apenas, mas a sigla CE hoje já diz respeito a outros movimentos,
como os coletivos espíritas destinados a determinadas áreas de estudo e discussão. Eu acho isso fantástico. E acho que, se o Herculano tivesse aqui, ele daria apoio a todos esses que se mostrassem promissores nisso aí. Sem medo de sofrer consequências por possíveis erros dele, não. A juventude erra. E tem o direito de errar. Nós não temos o direito de proibir que eles errem. Wilson, tem mais uma... Obrigada. A Cíntia está querendo falar. E vou pedir, então, que o nosso tempo está avançado. Você responde a questão da Cíntia, vou pedir para ela fazer. E depois você faz o seu encerramento, tá bem? Feito. Não, é assim... Estão ouvindo? Eu não sei. Ah, estou com o microfone ligado. Sim. Eu adoro Herculano, adoro, sempre gostei muito. Até fiquei chateada que eu não tenho 80 livros dele, eu achei que eu tivesse quase todos, mas não, faltam uns 40. Mas eu andei procurando aqui, porque apesar de eu gostar muito dos livros dele, eu sempre achei ele extremamente religioso. Ele tem uma verve religiosa, apesar de tudo que você falou, que eu respeito, mas eu tenho um livro dele aqui que eu fui buscar até, O Centro Espírita, que é o livro dele, em que ele fala que o espiritismo é religião e que os centros espíritas devem praticar. Aqui, deixa eu ver, até fiz o ensino evangélico, preces e passes, trabalho, doutrinação, representação de esforço a esclarecimento doutrinário, a doutrinação do espírito perpetuado, e ele diz assim, que os centros espíritas religiosos não devem ter vergonha de se dizer, deixa eu achar agora aqui, que eu fiz tanto do rabisco aqui, que agora até estou perdido, acho que é mais para cá, tanto que nesse livro aqui, ó, um centro espírita geralmente religioso deve insistir no esclarecimento desse problema em suas reuniões. A frase anterior é assim, ó, os espíritas precisam saber que o espiritismo é religião e o centro espírita, geralmente religioso, deve insistir no esclarecimento desse problema nas suas reuniões. Tá? Por quê? Aqui ele fala que, como filosofia, as consequências religiosas do espiritismo. Tanto que no final desse livro ele até faz uma leitura aqui do Pai Nosso, né? O porquê não do Pai Nosso, né? As criaturas pretensas racionais analisam e criticam o Pai Nosso e tal. Eu até entendo isso, porque eu vejo ele muito assim como os meus avós. Ele nasceu nos anos dos meus avós, da minha avó. Eles tiveram uma cultura religiosa, naturalmente. Ele não conseguiu, talvez, se desapegar dessa forma. Eu acho que quando ele fez o seu mestrado, acho que em filosofia, ele se desligou um pouco, que os outros livros dele fogem disso. Mas, apesar de tudo que você falou, eu acho que é latente nele o religiosismo, entendeu? Então, não, só isso eu queria... Eu não sei se o meu livro é muito antigo. Não, é mesmo. Eu estou procurando o ano e não consigo achar, porque esse aqui não tem... Ah, tem. 79. Esse aqui, a segunda edição é de 79. Segunda edição é 79, porque... A segunda edição foi em 87, quer dizer, desculpe. Perfeito. 87. Então, o conteúdo, já tem edição mais nova, mas o conteúdo é o mesmo. Nas edições, na edição mais nova, o que aparece são notas de rodapé explicando determinados detalhes do contexto. Só contextualizando. Não repensando Herculano, não. É integralmente o texto dele. Mas eu volto só para rapidamente te responder, Cíntia. Eu volto
àquilo que eu disse antes. Ele não tem problemas com a palavra religião. Só que o entendimento de religião dele não é esse entendimento da religião tradicional. Veja, vou repetir, vou trazer desse mesmo livro que você tem em mãos, você pode procurar aí, um textinho rápido dele, em que ele diz assim: os beatos das religiões dogmáticas trocaram de pele, mas não perderam suas manhas. Substituíram os ritos católicos pelos passes e preces, a água benta pela água fluídica e os rosários de repetições medrosas pelos colares de contas de Fá. Na magia primitiva das religiões mágicas da selva, negras e indígenas. Veja, é como eu acentuei, destaquei anteriormente. Ele não tem nenhum pejo. Por exemplo, ele usa a palavra evangelização, que eu detesto. Mas ele não tem objeção a isto. Aliás, com inspiração nisto, eu penso até, eu coloquei aqui hoje uma anotação para fazer, se oportunamente eu tiver condições, um trabalho dos termos, expressões, palavras que o Espiritismo deveria abandonar porque não fazem mais sentido. Evangelizar é um deles. E o Herculano usa. Agora, ele não usa nesse sentido, de fato. Mas, ao usar aqui e ali, para você compreender, é preciso você ter analisado o que ele entende por causa da coisa. Então, ele não tem... Mas você não acha que era uma metodologia que vinha vindo de muitos e muitos anos, muitas décadas no Brasil? Talvez fosse isso, era um hábito. Mesmo que as pessoas elas até sejam mais laicas um pouquinho, os centros espíritas ainda conservam esses ritos e às vezes é o hábito, mas que ele tinha aquele... Eu conheço muitos espíritas, até muito inteligentes, que foram católicos e diziam assim, eu detesto ritual. Tudo que tiver ritual, se tem que repetir repetiu 2 vezes, eu não faço mais. Não faço mais. Mas eles sentem falta dos ritos religiosos, entendeu? Mas ele, na prática, não me consta que ele tivesse um comportamento favorável a esse entendimento de religião tradicional. Bom, mas não importa. Só para dar uma pinceladazinha, que é sempre curioso, tinha um centro espírita pequenininho, aqui no Belém, e que era dirigido por uma senhora muito simpática, mas era pequeno, era uma salinha, as pessoas se reuniam, e tinha nas paredes uns quadros, uma fotografia de Kardec, uma de Bezerra e uma de Jesus, não sei se na cruz, qualquer coisa, não me lembro agora. E aí, como ela vinha recebendo críticas por ter esses quadros, principalmente o de Jesus, que era bem representativo da ideia católica cristã, ela resolveu perguntar para o Herculano o que ele achava disto. Ele foi lá fazer uma palestrinha e aí ela perguntou para ele, né, o que ele achava disso, porque ela recebia críticas daquilo. E ele disse assim, isso para mim não representa nada. Ela achou maravilhoso, ela achou que ele estava apoiando ela. E não só manteve, mas pôs mais alguns quadros. Quer dizer, é assim que funcionam as coisas muitas vezes, não é? Porque ele, de fato, ele não tinha preconceito de uso das palavras
E não é o mesmo que acontece, por exemplo, com muitos como eu hoje, preocupado com a comunicação, de ver muitos termos que são utilizados, e evangelização é um deles, que é muito ruim, ainda hoje reprisados. Doutrinação, doutrinar, não é um termo que não serve para orientação de espíritos em situação de dificuldade, né? Mas são usados ainda, infelizmente, é isso que ocorre. Então, eu me preocupo muito com isso, mas compreendo que Herculano passava ao largo disto. Passava ao largo disso, dessa preocupação pontual com expressões muito já de significações assentadas. Bom, meus amigos, foi uma alegria, um prazer estar com vocês. Espero que agora vocês descansem, porque o cansaço deve estar batendo nas costas de cada um de nós, né? Muito obrigado e parabéns ao Centro Espírita Herculano Pires. Muito obrigado, Wilson, pelo belíssimo trabalho. Mais um aplauso aqui para o nosso querido amigo. O mais bacana, Wilson, da gente ter a oportunidade de ouvir a sua palestra, é a gente fazer nesse novo projeto que estamos desenvolvendo aqui no Herculano, de registro de um conjunto de contribuições importantes para a visão espírita, para o pensamento espírita, e hoje, particularmente, com uma visão de um grande conhecedor do trabalho de Herculano, como você é. Fica aqui registrado, isso vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Inclusive, eu vou colocar aqui para todos o caminho para quem quiser ver as palestras que já estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Daqui a alguns dias, a palestra do Wilson também estará disponível lá. Agradecer, portanto, a você, agradecer a todos os participantes hoje do nosso evento, que teve bastante participação de várias pessoas, de vários estados, teve também a Yolanda da Venezuela participando, de toda a nossa comunidade aqui do Herculano, de pessoas também da cidade de São Paulo. Agradecer a presença de todos.